Prezados irmãos, voltando a Galileia de há 2000 anos, naquela noite que marcou a história da humanidade, naquela estrebaria onde Maria teve em seus braços o Messias, Jesus, o Cristo de Deus. Nesse momento, a paz, a serenidade envolvia toda aquela região. E aquela região, um solo fértil, oferecia um pasto muito exuberante para a criação de rebanhos. Então, naquela noite fria, ao redor de uma fogueira, os pastores estavam a conversar, como sempre. Eles eram muito fiéis a Deus. Eles traziam no coração a crença nas profecias. E, de repente, todos se calaram das suas conversações do cotidiano. Até o rebanho se aquietou. Eles sentiram algo estranho. E um deles começou a conversar da seguinte forma: falta-nos, nós somos pastores de grandes rebanhos, falta-nos o pastor para nós, um pastor para as nossas almas, um pastor divino que se desdobre por nós, como nos desdobramos pelas ovelhas, e que seja um pastor que nos tanja nos alimentos de esperanças. Outro falou: falta-nos mesmo um tal pastor, já que o templo de nossa fé só nos impõe encargos. Os sacerdotes criam exigências 1000, sem que as suas palavras nos sirvam de alimento à alma. Esse pastor celeste um dia virá, conforme anunciaram os profetas. Confirmou um deles, de idade mais avançada. Sei, no fundo do meu coração, que um pastor divino nos socorrerá. Curioso, disse outro pastor, sinto-me tão em paz, tanta paz dentro da minha alma, qual se houvesse já uma nova esperança nesses campos do Senhor. Eu também, assegurou outro deles. E como se a porta do céu se estivesse descerrado para todos nós, eu sinto que a graça divina nos envolve a todos nesse momento. O mais idoso afirma: também sinto, e devemos orar. Todos se ajoelharam e acompanharam a oração do mais idoso. Ó Deus, dê-nos a sua bênção, transformando as nossas esperanças em realidade. Não nos deixe entregues às sombras. Revista-nos com a sua luz, assim como o seu amor envolve estes campos com alimentos e claridades. De súbito, todos estremecem, sentindo algo envolvendo-os. Um espírito superior materializa-se diante deles, envolvendo-os em brandas luzes. Os pastores ficaram assustados. E o Espírito luminoso diz: nada temam. Asseguro-lhes o Espírito.
venho anunciar-lhe a grande notícia de que vocês cogitaram nesta hora. Hoje, anunciou o Espírito, nasceu para vocês o Salvador, o Cristo e nosso Senhor. Nasceu? Nasceu onde? Atreveu-se o mais jovem, que orava em voz alta. Onde nasceu o nosso Salvador? Aqui, em Belém, respondeu o mensageiro celeste. E é a nós que isso se anuncia? Somos simples pastores de ovelhas, não temos virtudes e nada somos. Aquele que é o Salvador, esclareceu o Espírito, veio ao mundo para ser o pastor dos pobres. Veio para os mais humildes, já que os mais destacados da terra deixam que as portas de seus corações sejam guardadas por ardentes paixões. E com isso, tais criaturas não estão amadurecidas para receber o noticiário divino. E um pastor pergunta: e como saber quem é ele e onde ele está nesse momento? O mensageiro celeste informou: procurem numa estalagem de Belém uma modesta estrebaria, e nos fundos dela, lá vocês encontrarão, deitado numa manjedoura singela, um menino envolto em panos. Ele, gaguejou o jovem pastor, esse menino é o Salvador? Assegurou o Espírito. Sim, esse menino é o Salvador. E antes que levantassem novas indagações, materializaram-se outros espíritos que agradeciam a Deus pelo nascimento do Cristo na terra. E para abrir as portas de esperanças, demonstrando-se em missão de paz e reconforto, todos eles agradeciam a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Os seres angelicais desmaterializaram-se, desanuviaram-se. Os pastores se entreolharam, lacrimosos, espantados e emocionados, deslumbrados diante dos acontecimentos, quando o jovem convidou: vamos a Belém, percorramos todas as estrebarias e estalagens, até que encontremos o nosso Salvador, já que ele será a luz em nossas vidas e em nosso mundo. Os pastores chegaram à estrebaria. Observados por alguns curiosos, aproximaram-se da manjedoura, encontrando o menino envolto em panos. Assim como os espíritos anunciaram, murmuravam algum deles diante de Maria e de José. E, em se acercando respeitosos, os pastores sentiram que daquela criança lhe vinha uma radiação de profunda ternura e que daqueles olhos sublimes lhes vinham bênçãos. Sendo este o Salvador, comentou um dos mais velhos a falar a Maria: por que esse berço tão estranho? Maria sorriu, compassiva. Por ser este o Senhor,
esclareceu a doce mãe. Cabia dar-nos o exemplo de renúncia e de humildade legítimas. E por fazer-se o alimento espiritual dos que choram e dos que sofrem na terra, está neste tabuleiro singelo para convidar-nos ao banquete divino das bem-aventuranças. Todos se sentiram tocados pelo amor daquele olhar infante. Os pastores então voltaram às suas tarefas, agradecendo a Deus por tudo que tinham visto e ouvido naquela estrebaria de Belém. E assim, Maria, a nossa Mãe Santíssima, guardava em seu coração tudo o que via e ouvia, vindo daqueles corações despojados de preconceitos e que por isso mesmo reconheciam no menino Jesus a presença da luz de Deus na terra. Queridos irmãos, prezados irmãos, essa narrativa demonstra o quanto Maria de Nazaré, desde a Anunciação, vivenciou fenômenos extraordinários, intuitivos, de materialização e desmaterialização de espíritos luminosos, de falanges espirituais que lhes amparavam. Os próprios pastores naquele momento eram testemunhas de que viram, a princípio, um espírito e depois vários espíritos. Uma falange se materializava e dizia: glória a Deus nas alturas, paz na terra para os homens de boa vontade. E anunciaram aqueles pastores de corações simples, humildes e fervorosos a Deus, esperançosos na promessa dos profetas do Antigo Testamento, de que o Messias viria pessoalmente ao planeta, trazer a boa notícia, trazer a salvação, a libertação, que é o conhecimento das verdades eternas, de que há muitas moradas na casa do Pai, e toda a correção da lei antiga. Ele disse que não veio destruir a lei antiga, mas dar-lhes cumprimento. Mas em muitos momentos ele corrigiu o equívoco de muitas mensagens proféticas do Velho Testamento. E por ter corrigido, trazido à luz, ao novo entendimento de muitas passagens da Torá judaica, ele despertou a ira dos sacerdotes, dos poderosos. E a partir daí, nós vamos entender a mensagem de Jesus como o único roteiro, o único caminho, a única verdade, porque ele traz pessoalmente, é arauto de Deus e traz a lei divina para que nós a compreendamos e que gradativamente nós possamos digeri-la na essência espiritual da nossa partícula divina, que é o Espírito. E estamos em jornada evolutiva, do berço ao túmulo. Entramos, passamos e retornamos quantas vezes necessário for para o aprendizado, para o aperfeiçoamento, para a purificação da nossa túnica nupcial e sermos realmente o que Deus projetou para nós, sermos espíritos felizes, bem-aventurados, espíritos co-criadores e, acima de tudo,
espíritos completamente lúcidos, ascendendo com essa lucidez, com esse exercício da lei perfeita, acender a nossa própria luz e partirmos para uma etapa seguinte, que é a angelitude. Sair da faixa hominal, da faixa ainda animal, para a condição angélica, para a condição de anjo. Quanto tempo isso levará? Só Deus o sabe, mas façamos a nossa parte. Um abraço fraternal e até o nosso próximo encontro.